Você já teve aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir uma noite inteira? Ou já se privou de algumas horinhas de sono para fazer uma outra atividade? Eu sei, né? A rotina corrida, o estresse, as telas podem estar sabotando o seu sono. E o pior, acumulando uma dívida que você nem sabia que tinha. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lígia Costa, especialista em Mindfulness, e nós estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre sono acumulado e seus diversos efeitos negativos na saúde física e mental. E para nos ajudar a entender o que acontece no nosso organismo quando o sono não é suficiente e os impactos disso na nossa saúde, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o nutricionista e mestre da USP, Pedro Perim. Pedro, que bom ter você aqui de novo. Muito bem-vindo a mais um Pura Vida Cast. E o nosso tema de hoje é o sono acumulado, né? O que ele pode causar? Muito obrigado, mais uma vez é uma honra muito grande estar aqui falando dessas temáticas voltadas para nutrição, saúde, bem-estar e claro que sono, sem dúvida nenhuma, faz muita parte de uma qualidade de vida, eu diria que vida. O sono Uhum. faz parte da nossa vida, porque cada vez mais nós estamos entendendo isso, do quanto o sono ele é importante para todos os sentidos, todas as buscas, seja lá qual for o objetivo, a qualidade do sono vai ser um determinante para isso ter um resultado efetivo ou não. Excelente. Que bom que a gente pode, né? E tem falado bastante de que tá tudo bem dormir e descansar para que Exato, você possa estar revigorado, né, no dia seguinte. E, a- exato. e aí, ah, eu queria até começar com o nosso tema sobre sono acumulado, porque na cidade contemporânea, né, com luzes o tempo inteiro, nessa dinâmica de agilidade, de alta performance, de queremos incluir um monte de coisa na nossa rotina, muitas vezes a gente fala, tudo bem não dormir hoje, tudo bem ir para, né, aproveitar tudo e acabar minimizando ou deixando de lado um pouquinho o nosso sono, e aí a gente acaba acumulando sono. Duas perguntas. Primeiro, esse sono acumulado, eu consigo recuperá-lo? E depois, se eu tô com esse sono acumulado, o que causa em mim de sensações físicas, mentais? Legal. Começamos bem. Eu brinco que a Uhum. gente está correndo contra a maré ao falar de sono, né? Porque nessa era onde produtividade, dormir seria perda de tempo, né? Hoje em dia nós sabemos que não. Nós sabemos que eu falo que a nossa produtividade, a nossa qualidade do dia começa no momento que nós colocamos a cabeça no travesseiro na noite anterior. Então a nossa noite de sono, ela prediz como vai ser o nosso dia seguinte. E isso é um paradigma mesmo contemporâneo, né, da atualidade, porque muitas vezes chegam as pessoas querendo como atenuar esses impactos do sono acumulado. Uhum. Como que eu evito os problemas da qualidade do sono? Como que eu posso não sofrer por dormir menos para cada vez ser mais produtivo, né? E a ciência, ela foi atrás de entender se isso é possível. Será que nós podemos recuperar esse acúmulo de sonos, essas noites mal dormidas e tudo mais, né? E a resposta, ela é ambígua. Ela é sim e não ao mesmo tempo, né? Mais recentemente, nós descobrimos que nós não podemos recuperar essas noites de sono, essa qualidade do sono ruim. Nós não podemos recuperar, mas nós podemos atenuar
alguns desses efeitos negativos da noite de sono ruim. Então hoje a gente fala muito de o take a nap, né, que seria aquela soneca no período diurno de 15 a 30, 40 minutos no máximo para trazer de novo essa qualidade do sono que não foi concluída no período noturno. Mas eu sempre abro um parêntese e concluo, né, essa fala dizendo que esse não deve ser o nosso objetivo principal. Não deve ser o nosso objetivo principal. Nós não devemos focar principalmente, em primeira instância, em atenuar os problemas de uma noite de sono mal dormido. Nós precisamos buscar uma noite de qualidade, um sono de qualidade. E isso sim tem um reflexo muito, muito importante no nosso corpo humano, na nossa saúde, na performance física, na estética, em tudo que se imaginar. É a noite de sono com boa qualidade de sono que faz a diferença. Muito bom. E aí, quando eu não durmo direito, e até a gente estava conversando aqui sobre noites de sono, e eu comentei para você que eu normalmente durmo muito bem, né? Para mim, realmente, eu acredito nesse momento em que a gente precisa se dedicar ali ao tempo, que eu até vou te perguntar daqui a pouquinho qual é o tempo ideal de sono, mas de vez em quando, né? Acontece alguma coisa e a minha noite, por exemplo, foi com aquele sono superficial. Isso para mim é uma exceção. Mas para aquelas pessoas exatamente que vão acumulando sono, quais são os impactos no dia seguinte ou até mesmo no mês seguinte e na rotina delas? O quanto né, essa ausência, né, vamos dizer, não sei se chamaríamos de insônia nesse momento, mas uma noite mal dormida, esse sono acumulado, né, aquilo que eu não descansei o suficiente, impacta. Exato. Ponto muito importante. Vale lembrar que uma noite de sono mal dormida já deixa impactos negativos. Desculpa te dar essa notícia. Ixi, Maria! Vamos perguntar para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Pede para eles escreverem no comentário aqui se eles dormem todos os dias bem. Acho que seria legal a gente também escutar, né, a experiência das pessoas. Exato. Porque uma noite de sono mal dormida já impacta o nosso metabolismo como um todo, né? E é como um todo mesmo. Nós temos já linhas de estudos que mostram o impacto disso na performance esportiva. Então aumenta a sensação de cansaço no dia seguinte, aumenta essa percepção de esforço, diminui força. Nós temos impacto disso a nível cognitivo. Então mais dificuldade de concentração, mais dificuldade de ter foco, problemas relacionados à memória e tudo mais. Então essa performance cognitiva, ela tende a dar uma reduzida também já com uma noite de sono ruim. Questões relacionadas às nossas escolhas alimentares. Então uma pessoa que tem uma noite de sono ruim, no dia seguinte, ela tende a consumir 300 a 400 calorias a mais do que quando ela tem uma noite de sono adequada. E isso influencia também na nossa taxa metabólica basal, no famoso metabolismo lento ou acelerado, sabe? Tem estudos mostrando que uma noite em claro diminui quase 30% o nosso metabolismo. Então é um impacto, assim, a nível global mesmo, a nível em todos os sistemas, em todos os tecidos, todos os órgãos do nosso corpo humano sofre com com uma noite aguda de sono, uma noite única de sono perdida. E claro que isso se agrava quando isso se torna uma rotina, quando isso se torna um hábito, quando a pessoa tem o hábito de não dormir bem, o hábito de dormir pouco, isso se torna ainda mais grave. E aí nós podemos já, inclusive, associar isso até mesmo ao aparecimento de diversas doenças. Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, diversas doenças que nós estamos observando uma incidência cada vez maior nesse mundo moderno, tem sim um pilar que precede a isso, que se chama qualidade do sono, que contribui negativamente para o desenvolvimento dessas doenças. Uau, realmente importante pôr essa lente de aumento, né? Porque você mencionou aqui
sobre o quanto afeta a nós, mas ao nosso entorno também, né? Você falou da produtividade, eu já li pesquisas relacionadas a acidentes de trabalho, né? Principalmente pessoas que trabalham com maquinário ou até Uhum. mesmo motoristas que começam a perdem o foco e às vezes, né, acontece na nossa empresa ou no nosso ambiente e a pessoa não correlaciona que é a ausência do sono, né? Então é importante a gente trazer esse alerta. Agora, quando a gente fala sobre a qualidade do sono, existe horas ideais, né? O quantas horas eu preciso dormir por noite para sentir um sono reparador e acordar realmente com disposição para aquele dia? Tá, legal. Até uns 5, 7 anos atrás, existia sim um olhar muito grande para essas horas de sono. Horas de sono por noite. Tanto que existe a famosa regra clássica de 8 horas de sono Uhum. por noite, né? E de fato, essas horas de sono, elas são importantes, mas não são exclusivamente importantes, desde que deu origem à descoberta dessa individualidade de cada pessoa, e aí surgiu um novo fator que faz a diferença quando a gente fala de sono, que é tão importante quanto as horas de sono, é a qualidade desse sono. Então existem Uhum. pessoas, os curto-dormidores chamados, né, que se com uma qualidade de sono bem feita, em 6 horas eles conseguem ter um sono ótimo. Por outro lado, existem pessoas que precisam de 7, pessoas que precisam de 8, mas essas horas elas sempre precisam estar associadas à qualidade do sono, porque existem muitas pessoas que dormem de 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas de toda noite. Só que com sono ruim. Não entra nas fases ideais do sono, aquelas fases profundas, porque o nosso sono ele é dividido em fases, né? Então nós precisamos ter uma orquestra dessas fases para ter um sono de qualidade. E existem muitas pessoas que dormem às 8 horas, mas não entram em fases de sono profunda. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, apneia do sono, Uhum. pessoas que têm desvios de septo, problemas respiratórios, que quando estão deitados acabam impactando nessa qualidade do sono. O que eu mais vejo são pacientes que dormem 7 a 8 horas, só que quando analisamos a qualidade do sono desses pacientes, é uma qualidade de sono péssima. Então, mesmo dormindo de 7 a 8 horas, acorda no outro dia extremamente cansado, parece que não dormiu nada, acorda no outro dia com extremas compulsões alimentares, episódios de compulsão alimentar, com a cognição extremamente debilitada, falta de foco, de memória, de concentração, e aí acaba gerando todos esses efeitos negativos do sono. Então, respondendo a pergunta, horas de sono é importante, mas não apenas ela. Essas horas de sono elas precisam ser associadas com uma boa qualidade de sono. Perfeito. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, né? Você mencionou sobre as horas de sono e de repente eu não dormi tão bem e o meu metabolismo não funciona e eu acabo consumindo de maneira mais impulsiva. O quanto essa ausência do sono impacta na nutrição? Nossa, demais, demais. Eu diria que uma das coisas que mais chega no meu consultório são pessoas que atingem resultados por conta própria. Então, começa a fazer uma dieta por conta própria, entra no exercício físico e, de fato, aquilo ali inicialmente gera uma mudança de composição corporal, por exemplo. Só que aquilo não consegue, chega num platô, que a gente chama, chega no limite, não consegue evoluir mais do que aquilo. E eu falo que muitas vezes o segredo dessa mudança de composição corporal está na qualidade do sono. E eu vou explicar. A nutrição, ela é brilhante porque ela tem a capacidade de atuar em vários fatores. Uhum. E alguns anos atrás, nós olhávamos para a nutrição que só quantidade de proteína para o músculo depois do treino. Hoje nós sabemos que se eu olhar para a quantidade de proteína para o músculo depois do treino e não olhar para nutrição, a quantidade de nutrientes e suplementos para promover uma qualidade do sono, essa proteína pós-treino não vai fazer efeito. Tem um estudo muito, muito bom que ilustra isso daí. Ele pegou indivíduos e dividiu em 3 grupos. Olha que Uhum. interessante. Uhum. Primeiro grupo
foi convidado aí para o laboratório só para dormir. Coisa boa, imagina, vem aqui no laboratório só para dormir. Segundo grupo foi convidado aí ao laboratório para ter uma noite, mas não dormir de maneira correta. Então acordava várias vezes durante a noite, teve aquele episódio clássico de uma privação parcial de sono. E o terceiro grupo foi o grupo que fez uma sessão de exercício físico de força, só que não dormiu bem. E eles avaliaram nesses 3 grupos qual era o estímulo muscular que essas 3 situações geravam. E olha que curioso, o estímulo muscular do primeiro e do terceiro grupo foram idênticos. Ou seja, fazer uma sessão de exercício físico e não dormir bem inibiu tanto o estímulo muscular que ficou tão parecido com quem só dormiu, com quem não treinou. Então, muitas vezes eu treino direitinho, eu faço a dieta direitinho e não consigo ter resultado, o segredo pode estar na qualidade do sono. Então, sim, influencia muito, por isso que a gente precisa de uma nutrição com um olhar muito, mas muito atento para a qualidade do sono, seja lá qual for o objetivo. Então eu falo que sono é indispensável para o paciente que chega no consultório querendo melhorar a performance, querendo emagrecer, querendo ganhar massa muscular, querendo modificar sua saúde, querendo melhorar exames, querendo parar de tomar remédio, querendo melhorar questões estéticas, acne, celulite, estrias, todas essas coisas. O sono, ele é um ponto em comum de todos esses objetivos. E aí, a qualidade do sono, né, que você tem mencionado bastante, porque não são as horas dormidas, mas sim o quão revigorante é esse sono. Como a gente consegue, né, se preparar? Eu preciso ter uma rotina, porque às vezes é isso, é o que você falou, tem gente que tem o sono picado, né? Então acorda lá 3 horas da manhã porque precisa ir no banheiro. Ou algo acontece, um barulho, está com sono superficial e desperta. Depois demora para voltar a dormir. Quais são exatamente, qual é a rotina, qual é o momento em que eu tenho que buscar um especialista, né, em medicina do sono, ou que eu preciso buscar um diagnóstico melhor? Porque se o sono impacta tanto, né, seja na nutrição, na nossa qualidade física, na mental, qual é o momento de alerta que eu falo, poxa, talvez eu precise olhar para o sono com mais cuidado? Legal. Essa é uma pergunta muito boa. Existe hoje um exame chamado polissonografia. Esse exame é o exame padrão ouro para a gente analisar a nossa qualidade do sono. Então, basicamente, é um exame que investiga isso daí. Existem outras possibilidades? Existem outras possibilidades muito boas, inclusive, diante da complexidade desse exame, hoje existem anéis, dispositivos, pulseiras que você pode dormir coloca na pontinha do dedo, e né? ele avalia essa qualidade do sono, super eficaz. Tem muitos pacientes que usam e eu fico acompanhando para ver se no intervalo de tempo de consulta, qual foi a média dele de sono, de qualidade do sono e tudo mais. E existem outras ferramentas muito simples que a gente pode analisar a nossa qualidade do sono, que eu faço isso com todos os pacientes quando chegam no consultório, que são alguns questionários. Então existem alguns questionários, existe um questionário de 5 perguntas que você responde essa pergunta de acordo com a frequência. Raramente, às vezes ou com frequência. E no final ela vai te dar uma pontuação de 0 a 10. 0, seu sono está mais próximo de 0, seu sono está com uma qualidade ruim, mais próximo de 10, seu sono está com uma qualidade boa. Então isso nos dá um norte de como está a qualidade de sono dos nossos pacientes, das pessoas, e isso influencia e muito na nossa conduta nutricional e nos resultados que esse paciente ele vai ter, né? Então isso é uma pergunta bem legal, porque hoje existem todas essas facilidades, todas essas tecnologias que nós podemos sim analisar a qualidade do sono, independente ou não dessa polissonografia, desse exame e tudo mais. Claro que a combinação de tudo isso seria o melhor fator, mas cada vez mais a tecnologia tem trazido soluções diante da relevância que essa qualidade do sono tem e o entendimento que essa qualidade do sono faz diferença na qualidade de vida das pessoas. Muito bom. E quando um paciente seu chega lá e ele deseja emagrecer, ele deseja mais qualidade de vida ou até mesmo mais massa magra, né? Tá buscando ali um resultado
visualmente, né, na estética dele a curto prazo, mas você percebe que o que está impedindo é a qualidade do sono. Por onde você começa? Começo melhorando as suas refeições e os Hum. seus hábitos de vida antes de dormir. E é muito Ah, legal isso tá. daqui, porque muitas vezes a gente olha nutrição, 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 mas existe, quando a gente fala de sono, algumas práticas chamadas de higiene do sono e que fazem muita diferença. O que são essas práticas de higiene do sono? Coisas clássicas: diminuir a exposição à luz no momento noturno. Então, hoje nós temos estudos que mostram que essa exposição, é que eles chamam de luzes de escritório, né? Essa exposição a computador, celular, televisão, tablets nesse período noturno, pode diminuir a nossa secreção de melatonina, que é o nosso hormônio que induz o corpo ao sono, em até 60%. Então é uma relevância muito grande quando a gente fala de qualidade de sono. E a gente associa esses dados a alguns estudos, né, que mostram que 6 a cada 10 pessoas no mundo utilizam o celular antes de dormir. Então a prática de higiene do sono é um desafio muito, muito grande pra gente, né? E existem outras possibilidades para isso daí, além dessa ausência, técnicas de meditação pode ajudar o nosso corpo a diminuir essa temperatura corporal, diminuir a nossa frequência cardíaca, inclusive liberar melatonina. Nós temos estudos de alto escalão hoje mostrando que a meditação ela é eficiente para melhorar a qualidade do sono. Nós temos a possibilidade de utilizar chás estratégicos, chás calmantes, alimentos calmantes e, óbvio, evitar cafeína e outros estimulantes no período noturno que fazem isso daí ser uma grande estratégia de higiene do sono também. E aí, claro, outras possibilidades nutricionais. Então, eu gosto muito de utilizar alimentos ricos em fitomelatonina associado à suplementação. Então, a gente tem, por exemplo, o grão do café descafeinado. Então, a gente tira a cafeína. O grão do café é uma das principais fontes de fitomelatonina. Cereja, aveia, pistache. Então nós temos aí o próprio chocolate meio amargo, ausente de açúcar, podem ser alimentos ricos em fitomelatonina que podem ser utilizados nesse período noturno junto com outros suplementos. Então colocar isso junto com uma melatonina, associado a uma suplementação de magnésio, que tem uma ação muito legal no período noturno. E aqui tem um outro detalhe bem legal que eu gosto de trazer, que é a ciência descobriu que um período muito importante do nosso dia, né, ao longo das 24 horas, para otimizar o ganho de massa muscular, é uma dose de proteína antes de dormir. Por quê? Porque é no período noturno que a gente secreta os nossos principais hormônios. Testosterona, GH, hormônio do crescimento. Então, esses hormônios que ajudam no crescimento muscular, eles são secretados no período noturno. Então, eles viram que se eu coloco uma dose de proteína antes de dormir, eu otimizo esse estímulo muscular para o seu crescimento, que é o que a gente chama de síntese proteica muscular. E aí, uma combinação de 2 em 1 que eu gosto de fazer é utilizar como uma dose de proteína antes de dormir, a proteína do colágeno. Porque a proteína do colágeno é rica em glicina. E a glicina é um aminoácido que melhora a qualidade do sono. Então, eu atuo aqui em 2 fatores. 1, melhora de qualidade do sono. E 2, aporte de proteína para esse ganho de massa muscular. Muito bom. Então, essa é uma nutrição noturna, vamos dizer assim, Sim. que eu trabalharia destinado a essa melhora da qualidade do sono. Tá. Ainda nessa nutrição noturna, né? Tem muita gente com hábitos alimentares de realmente jantar, né? E o que você recomendaria de horário de jantar, quantidade, né, da alimentação e quanto tempo antes de dormir a gente precisa talvez parar, né, ou não se alimentar, exceto talvez exato. o colágeno antes de dormir. Mas como seria essa rotina, né? E principalmente, né, as famílias nas cidades grandes que chegam e falam, vamos jantar 9h30, 10 horas da noite e vai dormir direto.
Exatamente. Existe uma ciência hoje que chama crononutrição que estuda justamente isso daí. E é Uhum. por isso que eu gosto muito de utilizar o suplemento como uma estratégia de proteína antes de dormir. Por quê? Porque se eu fosse colocar isso em alimentos, eu teria que colocar 150 gramas de frango, 150 gramas de carne, de peixe, ou até mais se for uma proteína de origem vegetal. Então é um volume de comida muito grande que vai impactar no fluxo sanguíneo indo para o estômago, para o trato gastrointestinal, para o processo de digestão. E isso impacta na qualidade do sono. Então, por isso que eu utilizo muito shakes, a suplementação de proteína nesse momento antes do sono, até porque o esvaziamento gástrico, né, essa Uhum. passagem pelo nosso trato gastrointestinal, ela é muito mais rápida do que o alimento. Então, isso ajuda também nessa qualidade do sono. E aí, respondendo a sua pergunta do jantar, vamos utilizar a Uhum. refeição jantar como um volume de comida maior, os pesquisadores eles recomendam de pelo menos 2 horas e meia a 3 horas antes do sono. Então, existe o clássico desenho, né, da ciência que é, se eu vou dormir às 10 horas da noite, o jantar tem que ser próximo às 7 horas da noite, para que tenha esse processo de digestão e absorção nesse período e para quando as pessoas forem para a cama, isso não estar acontecendo e não jogar um fluxo sanguíneo direcionado a isso aí, para que o fluxo sanguíneo vá para o nosso cérebro, gerar uma sensação de calmaria e que o sono seja de uma respectiva qualidade boa. Perfeito. Excelente. Estou adorando aqui esse nosso papo. E aí eu tenho uma outra pergunta que é: o quanto o nosso sono também, ele é reflexo do nosso dia como um todo, né? Desde o momento em que a gente acorda, talvez a gente já está preparando o nosso organismo para a noite, para o sono ou não. Porque muita gente, né, e eu trabalho também com essa regulação emocional, com meditação, adorei que você mencionou aqui. Eu falo, as pessoas estão naquele pico de estresse o dia inteiro, né? Comendo por impulsividade ou por essas recompensas o dia inteiro. E aí chega lá 11 horas, 10 horas da noite, simplesmente acha que vai virar um botãozinho e que vai deitar e dormir. E eu sempre digo, eu falo, gente, a gente precisa ir se autorregulando ao longo do dia inteiro, né? Saio da casinha, volto para casinha, saio da casinha, volto para casinha e quando chega lá no final do dia, realmente já começar essa higiene do sono a partir das 6, 7, 8 da noite, e que daqui a pouquinho a gente pode falar de vários outros rituais, para poder ter essa noite, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho, a gente escuta muito sobre, os ciclos circadianos, né, o nosso relógio biológico, dia, noite, o quanto isso precisa ser respeitado pra gente ter uma Perfeito. noite de sono revigorante, né. Exato, e eu gosto muito dessa abordagem, que é o que a gente chama de nutrição 24 horas. Que é exatamente isso. É o que a gente faz ao longo das nossas 24 horas que determina os nossos resultados. E com sono, não é diferente. Não é diferente. Tem estudos, para você ter noção, mostrando que exercício físico pelo período da manhã melhora o sono lá 10 horas da noite. Uma coisa que a gente faz pela manhã influencia na nossa qualidade do sono lá no período noturno. Então, sim, nós precisamos vir preparando o nosso corpo para dormir ao longo desse período, né? Então, um exemplo clássico disso, né? Evitar o consumo de cafeína até depois das 4 horas da tarde. Excelente. Ou evitar o consumo em excesso de cafeína ao longo do dia. Porque também tem estudos mostrando que a pessoa que não tem uma boa qualidade de sono, quando ela acorda e ela precisa de uma quantidade de cafeína extremamente alta, ela prejudica o sono do dia seguinte e ainda prejudica o ciclo circadiano. Porque ela vai aumentar a liberação de cortisol ao longo do dia. E isso, o cortisol elevado, quando der ali 5 horas da tarde, que ele precisa começar a baixar, ele ainda vai estar elevado. E esse cortisol, se ele não abaixar, ele não dá origem para quem? Para a melatonina, que prepara o nosso corpo por sono. Então, muito além da melatonina, esse comportamento do cortisol
que está associada a esse ciclo circadiano, né, que é orquestrado pelo cortisol no período diurno e a melatonina no período noturno, né, deveria ser assim, Aham, que aham. deveria ser assim, de uma maneira perfeita e tudo mais, né, ele é influenciado ao longo das nossas 24 horas. Então, as nossas refeições, elas determinam muito esse ciclo circadiano ao longo do dia, o nosso gerenciamento do estresse, então saindo Uhum, do alimento, uhum. saindo do suplemento e falando do nosso gerenciamento do estresse, influencia muito no nosso ciclo circadiano também. Perfeito, muito bom. Então vamos lá, né, a gente está falando aqui desse nosso sono acumulado, né, e aí eu queria só voltar um pouquinho, até para a gente poder falar dos rituais do sono. Algumas pessoas querem compensar essas noites mal dormidas durante o final de semana, Uhum. né, falar: "Ah, então tá, agora final de semana eu vou dormir até meio-dia, né, 2 da tarde". A gente já conversou aqui um pouquinho que talvez não seja essa a solução. Então eu queria te pedir para trazer aqui para a gente, encerrar esse nosso bate-papo, sobre a higiene do sono, né, ou rituais que a gente pode fazer. E aí a gente pode fazer, vamos fazer um bate-bola? Vamos, Você fala um, eu falo um, bora. mas não é uma competição. Tá. Por favor. Porque daí a gente pode trazer uma Legal. dinâmica aqui, né. Então, começa. Bom, eu falaria de um negócio muito simples de fazer no nosso celular, chamado Night Shift, que é o Hum. bloqueador dessa luz azul que ultrapassa a nossa retina, chega no nosso cérebro e diminui a secreção de melatonina. Então é uma simples configuração que a gente pode ativar no nosso dispositivo, mas que faz uma diferença nessa produção de melatonina. Tá. E também redução do uso, né, das Isso, redes sociais, porque esse estilo de vida moderno tem impactado muito. muito. Perfeito. Eu traria a gente reduzir a luz dos nossos ambientes, né, seja da casa, do quarto. E aí quando eu falo a luz, o barulho, o som, né, ligar uma música mais calma. Então acho que essa redução, né, daquele ambiente, promover um ambiente um pouco mais harmônico. Exato. E ainda nessa questão do ambiente, eu oriento muito os pacientes um autocuidado no período noturno. Então, o banho com autocuidado, onde deixa um pouco as aflições do mundo lá do lado de fora, e ali você se preocupa com o seu autocuidado, porque isso vai trazer a sensação de relaxamento e, associado a essa ambientação propícia para a qualidade do sono, melhorem muito essa noite de sono. Perfeito. Junto com o banho, eu gosto muito de, aflorarmos todos os nossos sentidos. Então talvez uma essência, um óleo essencial, uma lavanda no travesseiro, ou até mesmo no banho, né, colocar um cheirinho, exatamente para o autocuidado, né, para privilegiar e a gente realmente estar presente naquele momento, né, com todos os nossos sentidos presente para trazer uma consciência para o relaxamento, efetivamente. Exato, eu sou fã de aromaterapia, desse autocuidado, tem muitos estudos mostrando a eficácia disso para melhora da qualidade do sono. Outro que eu colocaria, né, existem algumas ambiências sonoras. Existem playlists já hoje criadas para induzir essa liberação de melatonina, para melhorar essa qualidade do sono. Então aqui nós podemos fazer desde essas músicas por si só, e aí eu quero induzir você a falar o próximo, porque até é uma dúvida pessoal minha. Muitas pessoas utilizam essas músicas para entrar num processo de meditação e tudo mais, e muitas pessoas começam o processo de meditação com as meditações guiadas, né? E é uma dúvida minha, né? Queria saber se essas meditações guiadas, elas podem ser uma estratégia interessante para esse processo de melhorar a qualidade do sono. Super. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Uma é relacionada à música, e a gente tem hoje muitas playlists
que inclusive você vai lá olhar e tem os hertz, Uhum. né? Então a gente tem essa ressonância do nosso batimento cardíaco, por exemplo, que a ressonância junto com os hertz da música, isso promove um relaxamento. Então, sim, é efetivo e tem pesquisas hoje em dia que comprovam que não só a gente escutar essa música, como talvez uma sessão de sound healing, né, que são os Uhum. instrumentos que também entram em ressonância com o som que a gente também emite no nosso corpo, isso causa um relaxamento. E por outro lado, também relacionado à meditação. Meditação é esse treino mental para a gente se familiarizar com tudo que acontece na nossa mente. Então, se eu observo a minha mente e falo, nossa, ela está muito falante, eu posso talvez falar para ela ou promover e oferecer algum momento, falar, poxa, pensamentos, silenciem um pouquinho. Vocês não vão sumir daí, porque é impossível a gente, né, não pensar, a gente não criar, a gente não ficar ali, mas a gente pode acalmar os pensamentos, a gente pode direcionar o nosso foco e atenção para aquilo que a gente intenciona. Eu acho que esse é o grande segredo, que é essa autorregulação emocional. E para muita gente que está iniciando, a meditação para o relaxamento guiada, e principalmente tem uma meditação que se chama escaneamento corporal, que ela percorre todas as partes do nosso corpo. Cada vez que a gente traz atenção para uma parte do corpo, a gente relaxa essa parte do corpo. Então, às vezes eu vou falar aqui para você, joelho. Talvez você nem está pensando no seu joelho, você nem lembra que ele Uhum. existe, a não ser quando a gente menciona e fala, nossa, é verdade, eu tenho joelho, então eu vou pensar que eu posso soltar um pouco mais esse joelho, porque ele está tenso. Mandíbula, maxilar. Quantas vezes a gente está com ele travado, né? Antes de dormir, você trava. Quantas pessoas têm esse bruxismo? Que daí exatamente você impacta, né, na saúde como um todo. E o sono promove esse travamento. Então você fala, pensa nas partes do seu corpo e relaxa antes de dormir. Então a gente dá um direcionamento para poder relaxar. E a meditação guiada, ela faz isso, ela te ajuda para que você possa entrar nesse estado de relaxamento, né? E muita gente dorme no meio da meditação. Uhum. Então, ela é realmente excelente. Eu convido as pessoas a fazerem deitadas com um áudio para relaxamento, ou eu também às vezes falo para as pessoas, façam com a família, senta para baixar um pouco aquele ritmo da casa, sabe? Pega um dos filhos e fala, você acende a velinha, você vai sentar aqui ao entorno. No momento da refeição, a gente já começa essa refeição consciente, Uhum. aonde eu vou me alimentar observando a refeição. Eu não vou estar com a televisão ligada, não vou estar com um som super alto. A gente vai estar família como um todo. A gente vai falar sobre o nosso dia, a gente vai falar sobre coisas boas, 3 coisas boas que aconteceram no dia, porque aí eu vou trazer a gratidão como hábito familiar, que já vai me trazer essa sensação e liberação de ocitocina, que também é esse hormônio de bem-estar, que gera felicidade, para ir dormir num estado mental mais feliz, né? Mais grato pela vida. Então a gente tem também essas pesquisas. Então a gente pode inserir esses comportamentos e esses hábitos desde o momento em que a gente fala, ok, vamos reduzir a luz, vamos nos alimentar, mas de maneira consciente, todos juntos, fazendo refeições não só mais saudáveis, mas olhando os alimentos, sentindo o aroma. Quando eu colocar na minha, né, boca para uma mastigada, 2 ou 3, eu vou perceber e sentir a crocância, sentir a maciez, sentir o sabor. Isso é se alimentar de maneira, Uhum. né, mais consciente, também que contribui para uma presença, para ir diminuindo um pouquinho o nosso ritmo e se preparar para o sono. E aí eu falo, então tá, então agora a gente pode, a família como um todo, parar e respirar. Eu sei que é difícil, mas eu já fiz muito isso quando minhas filhas eram pequenas. Você fala, tá, acende a velinha. Só o fato de acender a velinha e fala, olha para a vela por alguns segundos, vamos respirar
né? Vamos escutar uma música juntos. Isso vai baixando e vai trazendo também, eu acho que essa sensação de acolhimento, de aconchego, de amorosidade, porque tudo isso faz com que a gente inconscientemente, né, libere esses hormônios de falar, poxa, meu músculo vai começando a relaxar, Uhum. né? Porque quando eu vejo talvez ali aquele momento todos juntos, eu vou trazer um sorriso no lábio e só isso vai fazer o meu maxilar relaxar e os músculos faciais relaxarem. Então tudo está interligado. Exato. Nossa, eu respondi muito longe aqui. Gostei, adorei. E o Nem sei se tem mais rituais aqui, porque a gente está praticamente no final do Exato. nosso encontro. O último ritual Vai. seria o ritual de suplementação do sono. Então, preparar a sua suplementação com carinho, preparar a suplementação com atenção, sem ser aquela correria do dia a dia. Isso faz diferença para que esses suplementos sejam efetivos. Mas esses suplementos é tema para o próximo episódio, não é? Exatamente. Pedro, seria incrível a gente continuar, né? Você viu que a gente entrou aqui. Eu comecei a ocupar o seu espaço aqui. É um prazer enorme ter você em nosso mais um Pura Vida Cast. Muito obrigada por compartilhar aqui todo o seu conhecimento. Seja, né, que a gente possa estar juntos nos próximos. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos vocês. Fica aqui o meu muito carinho por essa temática e desejo vocês ótimas noites de sonos. Muito bom. E você vai ter que me contar se você meditou. Pode deixar, deixa comigo. Mesmo? Pode deixar. Fechado. Gente, o nosso tempo está terminando, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam muito sobre a importância do sono para a nossa saúde. E para complementar o assunto, o nosso próximo episódio, nós vamos falar, é claro, sobre as estratégias eficazes para ajudar você a melhorar a sua qualidade do sono e dormir melhor. Será hora de aprender e colocar em prática os ensinamentos. Então nos acompanhe para que você não perca os próximos conteúdos. Pedro, super obrigada pela sua presença em mais um episódio, por nos ensinar tanto. É sempre um prazer te receber aqui no Pura Vida Cast. E para você que nos ouviu até aqui, super obrigada pela sua companhia. E se você gostou deste episódio, desse momento aqui comigo, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos episódios e avalie o Pura Vida Cast. Sempre, né, de preferência com a nota 5 estrelas. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe também com quem você acha que pode aproveitar este conteúdo. Eu sou a Lígia Costa e esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um abraço e até a próxima.